De volta, nosso bloco 2 aqui, falando sobre licitações, controle interno, auditorias, pão de queijo, cachaça, cerveja e tudo aquilo que um bom mineiro gosta, né? E quando eu digo um bom, este é o bom, é caprichado, este aqui tem, além de tudo, um apreço à nossa amizade e está aqui conosco na Uniflex o Milton Botelho. Estará, inclusive, novamente, até aí, acho que é o final de julho, sobre um curso exclusivo com o Milton Botelho, as auditorias, né, já retratando a 14133, né, o papel do controle interno sobre esses temas. Nós encerramos o último bloco falando sobre a diferença, né, dessa semana foi publicado aí, foi um decreto, aliás, né? Foi uma lei complementar sobre o prazo, né, instituído aí para 30 de dezembro da vigência da 14133. E ela trouxe umas diferenças, né, Milton? A gente estava conversando aqui rapidamente. Eu queria que você, novamente, bem breve, se apresentasse para quem não esteve conosco no bloco 1 e já entrasse com o pé na porta, passa a régua, fecha a conta. Até 30 de dezembro vai ter 14133 ou não? Eu só vou falar que eu sou professor da Uniflex, já Só é a isso? apresentação, já credencia para qualquer coisa que a gente for falar aqui. Eu queria que você falasse um outro momento, seu histórico também, da sua vida particular, né? Melhor não. Não. Vai tomar muito tempo e Tá a gente bom. deixa para a sala de aula. Tá bom. Bom, a verdade é o seguinte, a vigência da 14133 não foi afetada em momento algum pela nova lei. O que foi trazido aí já é uma coisa que a gente estava conhecendo pela a medida provisória 167, que veio prorrogando os efeitos da Lei 8.666 até 30 de dezembro de 2023. Aí vem algumas regras que não foi trazida pela Lei Complementar 198, de 28 de junho de 2023, que foi expressa a obrigação de estar publicados os atos convocatórios. Quem for adotar a 8.666, a publicação do ato convocatório deve ocorrer até 30 de dezembro. E aí a disputa, o contrato vai seguir até seu final de vigência, obedecendo às regras da 8.666. Isso só foi levado para 30 de dezembro de 2023, uma coisa que já era para ter sido ocorrido no dia 30 de março Sim. de 2023. Então, tem esse interstício aí, esse vacatio legis da 14133, não. A 14133 já está em plena vigência a partir do dia 1º de abril de 2023. Tem muita gente usando. Aliás, até para 1º de abril de 2021, quando Sim. ela foi publicada, né? Então, a plenitude vai ser a partir de 1º de janeiro de 2024, usa-se somente a Lei 14133 nas contratações. Então, essa coisa que preocupa é o seguinte, Bruno, é preciso esclarecer. Vamos lá. Vamos imaginar que você é prefeito de uma cidade e eu chego lá com uma demanda e eu vou te apresentar. Primeiro, quem escolhe se vai continuar nos termos da 8.666 ou nos termos da 14133 é o prefeito, é a autoridade máxima, não é ninguém mais. Então, ele que escolhe. Quando ele escolhe? Na ordem de abertura do processo. Se vai adotar uma ou outra. Segue assim. O que o prefeito pode ser questionado é o seguinte: como é que eu vou explicar para os órgãos de fiscalização externa, se eu tenho uma lei em plena vigência, que é a 14133, que eu utilizo um mecanismo que aumenta a possibilidade de disputa, que com isso aumenta, por exemplo, estudo técnico preliminar e outros, não que o estudo técnico preliminar seja só exclusividade da 14133. Sim. Mas como é que eu convenço o órgão de fiscalização externa que eu estou deixando de adotar uma lei que traz mais amplitude de possibilidade de concorrência, que traz segurança da melhor qualidade daquilo que eu estou contratando como produto ou melhor qualidade dos serviços, porque eu tenho critérios definidos, mas eu não quero isso, vou adotar 8.666. Desapega. Aí fica difícil você convencer, né, os órgãos de fiscalização externa ou até mesmo a sociedade que se eu tenho um instrumento muito mais eficiente para adotar, eu estou adotando um anterior. Fica a desconfiança que é benefício próprio ou benefício para alguém. Então, essa história de só vou adotar a 14133 a partir de janeiro do ano que vem, não faça isso. Faça isso agora. Faça a capacitação da sua equipe, faça a regulamentação e comece a fazer isso já imediato, porque os ganhos, os benefícios com a 14133 são infinitos, maiores, melhores para a sociedade. Então, 14133 é a melhor lei de licitação que nós podemos ter? Não, mas é a que nós temos.
mas que ela é bem mais avançada do que a 8.666 ela é. Pronto. Lá na praia, não sei qual barra, na areia, o sol ardendo, você, tomador de cerveja, faz aquele barulhinho, aquele estrala, tec, abre uma cervejinha, tá ali teus filhos, tua esposa, você está deitado, relaxado, visualiza isso, meu. Estou lá, meu telefone toca, é o prefeito, precisamos dia 28, 29 de dezembro, feriado, né? Precisando aqui publicar rapidamente uma licitação, já na 14133. Dá tempo? Não, dá tempo para publicar no final do mês que vem. É só saber quais as medidas devem ser adotadas. Por exemplo, tem um plano anual de contratação que já deveria estar pronto, que não está pronto. O plano de anual de contratação é muito simples. É o PPA. Eu vou pegar toda a demanda, vou fazer compilar essa demanda. Ao invés de fazer 3 processos de licitação para contratar um objeto para secretarias diferentes, eu vou fazer um só para todo mundo. Diminui o trabalho. E eu vou fazer isso de uma forma que eu atenda a todas, de uma forma que eu tenho um quantitativo maior, grande escala, economia, menor custo, e eu vou ter alguém para gerenciar isso. Ou seja, só não faz quem não quer. A União, ela pratica, deixa isso bem claro, documento de formalização de demanda, estudo técnico preliminar, análise de risco. A União já pratica isso desde 2016. Desde 2016. Olha só. E aí, o município está aqui de braços cruzados, esperando que alguém traz uma solução milagrosa, ou porque tem muita aí gente oferecendo sistemas milagrosos. Gente, não tem erro. A lei é bem clara, a lei é bem detalhada. É só uma questão de interpretação e colocar em prática aquilo que a regulamentação traz. Em termos de regulamentação, eu preciso esclarecer outro ponto. A lei traz mais de 70 pontos passivos de regulamentação. Você não vai editar 70 atos de regulamentação. Vai regulamentar uma norma geral e as normas específicas. Sim. Lembrando que as normas que a União está expedindo é para a União. Não tente trazer aquelas normas na íntegra, mas ela é a base. Faça a partir dali, uma adaptação naquilo que você tem necessidade no seu município, sem criar essa expectativa muito grande. Aí vem o Poder Executivo Municipal, quando ele faz essa regulamentação, inclusive eu publiquei um livro sobre isso, com modelos, inclusive. O Executivo faz essas publicações, a Câmara Municipal só basta aderir no que couber, não precisa da Câmara fazer essa regulamentação. Sim. A autarquia, mesma coisa. Então, gente, só não faz quem não quer, mas a responsabilidade maior para apresentar esses atos de regulamentação parte da assessoria jurídica e o controle interno em conjunto. Não existe essa disputa entre um e outro. Sobre isso. Eles têm que trabalhar em conjunto, propor essa regulamentação, porque eles vão dar apoio durante todo o processo a quem estiver atuando no processo. Só fica uma dica. O setor privado já está muito bem preparado para atender a 1433, tá? Eles sempre estão preparados, né? Eles sabem fazer os preços para eles, né? Sabe aquela camiseta que quando 2 filhos brigam, coloca uma camiseta só em 2 pessoas? É a nova lei para o controle interno para o jurídico, né? E veja, nós sabemos que aqui na Uniflex temos um grupo, né, de alunados aí de estruturas menores. E soa tão mal quando lá vejo, né, nós visitamos alguns órgãos, eu acho que você também já viu isto, e percebemos, né, essas vaidades entre cargos, entre nomes, entre mandos, né, a quem manda, a quem não manda. E, com certeza, sendo um desperdício de tempo, um desperdício de recursos. Então, que seja uma proposta também de renovação, né, um ciclo novo. É claro que tem os cuidados, né, da segregação de função, e tão logo, né, a gente conhece, Milton, eu sei, assim, nitidamente me vem à cabeça várias pessoas, aquele que carrega o piano, sabe, aquele cara que é motivado, aquele cara que tem energia. Agora, nesse momento, tu vai saber de quem eu estou falando. Talvez seja você, inclusive, por estar aqui buscando recursos, né, de ensino. Esta pessoa vai estar muito mais aliviada, pode ter certeza. É uma ferramenta, essa nova lei aí, de exigir aqueles que não têm a capacidade que o façam. E aí, Milton, eu queria que você esclarecesse, né, essa pessoa, ou a lei maior, né, o gestor, como é que ele incentiva, como ele bonifica, ou como é que ele manda, né, pela obrigação, essas pessoas cumprirem o seu papel, né, os demandantes, as comissões, né, a própria tesouraria, para ter essa organização.
a princípio, vamos esclarecer uma coisa que precisa ficar assim pacificada. Não existe hierarquia entre controle interno e jurídico. Olha. O controle interno não está subordinado a ninguém. Ele reporta-se à autoridade máxima naquilo que for preciso, inclusive nos autos processuais. O jurídico manifesta no processo por provocação, no mínimo uma vez, que diz o artigo 53. Já o controle interno ele manifesta no processo a hora e no momento que ele quiser ou for provocado. Não vem à tona aqui dizer que, porque a lei não diz que o controle interno tem que manifestar no processo. Olha, mas você não pode esquecer que tem uma regra constitucional que diz que você é o responsável pela fiscalização contábil, orçamentária, financeira, patrimonial, operacional, que envolve o rito processual, e patrimonial, que envolve tudo. Quanto à legalidade, que já é também uma obrigação do jurídico, a legitimidade, a economicidade, a eficiência e a eficácia. Isso tudo está no texto da Constituição. Então, o controle interno precisa saber também de suas responsabilidades. Esse controle interno que fica assim, na minha sala, não faço nada, não faço procedimento de rotinas, não faço parecer, não faço nenhum tipo de orientação, capacitação, treinamento, ou não exijo um plano anual de capacitação continuada. Esse controle interno também é aquele que não contribui muito com o órgão. Agora, tem aqueles que carregam o piano, como você falou. Então, esses sim, esses são as pessoas que estão preparadas para enfrentar tudo isso aí. Bom, aí a gente vai levar para um outro lado, que quanto à capacitação, à preparação, como é que se faz essa regulamentação, o prazo para fazer isso. Tudo isso tem que ser planejado, tudo isso tem que ser devidamente calculado e trazido para uma realidade que você tem no seu município. Mas nós temos aqui assessorias externas que vai fazer isso. É um erro do prefeito também deixar as obrigações que é inerente a servidor a uma assessoria externa. Atenção, consultorias. Porque a assessoria externa ela não tem papel de execução, ela tem papel de apoiar e dar essa consultoria para que as pessoas fazem os atos que têm que fazer. Quem assume a responsabilidade por esses atos não é a assessoria externa, a não ser que fique provado em processo que ela influenciou ou induziu a isso. Mas a responsabilidade são daqueles que atuam no processo. E eu falo, a Lei 14.133, ela trouxe para os agentes de contratações, pregoeiros e os fiscais de contrato uma oportunidade de serem gratificados. Agora, vamos por parte. Vamos pegar Essa é a parte boa. Vamos pegar por parte. Meu entendimento, que é um entendimento muito parecido com algumas coisas que eu já vi do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que é o seguinte: não se gratifica alguém só por ser pregoeiro ou por ser agente de contratação ou membro de comissão de licitação. Gratifica-se por processo homologado. Por quê? Eu não posso gratificar alguém que eu não submeta ele a um maior grau de responsabilidade e maior também ônus. Então, se eu estou designando alguém para ser agente de contratação num processo, eu tenho que gratificá-lo por concluir aquele processo, que é o interesse público da administração confirmado. Se eu vou ter mais de um agente de contratação, que eu gratifique os dois. Se eu vou ter um pregoeiro, que não é o agente de contratação, que trabalhou a fase preparatória, a fase inicial ali, de publicação e tudo, eu gratifico esse pregoeiro. Então, esses agentes públicos que vão atuar no processo até a homologação, eu devo estabelecer em lei municipal que eu vou gratificá-los por processo homologado, não só por ser agente de contratação. Porque aí eu tenho, pelo nome, né? Eu tenho mecanismo de aferir se realmente, porque toda despesa ela tem que ter um fato gerador. Aí é válido. E o fato gerador é exatamente a homologação do processo. Mas aquele processo que foi deserto, foi frustrado ou foi cancelado, ele não vai ser remunerado, ele não vai ser gratificado. Agora, outro ponto. Eu posso estabelecer essa gratificação baseada em quê? Em percentual do vencimento base do servidor? Não. Você firma essa gratificação em cima do menor vencimento base pago pelo órgão, porque aí você vai pagar o mesmo valor. Proporcional, né? Exatamente.
Agora, os fiscais de contratos devem ser gratificados? Devem. Mas eles devem ser gratificados por relatórios apresentados mensalmente da execução do contrato. Porque muitas vezes nós temos fiscais de contratos que são designados, mas eles não apresentam nenhum relatório. E dentre as obrigações do fiscal do contrato está liquidar, conferir documentação, fazer juntada no processo de prova de execução e nessa prova de execução tem que ter um relatório. Agora, eu posso estabelecer uma gratificação um pouco maior de acordo com a complexidade do objeto da licitação? Posso, assim como para o objeto do contrato. E aí, a lei traz uma coisa que precisa ficar clara. Existe a possibilidade de eu ter mais de um fiscal por contrato. E eu posso ter fiscal administrativo por contrato, eu posso ter fiscal técnico por contrato, e eu posso ter fiscal setorial por contrato. É só vir para cá que a gente ensina isso fácil. Faça uma motivação para esses fiscais, para esse pessoal da comissão, para o pregoeiro, para o controle interno em especial, para o procurador, para não dificultar, né, essa belíssima lei, mas sim utilizá-la da melhor forma. Bom, você descontraiu, mas eu vou falar uma coisa bem séria. Eu vou fazer uma dinâmica aqui de uma frase que eu já adotei para a minha vida profissional e minha vida pessoal ao longo dos anos. Eu, como escritor e como pesquisador, eu não posso pregar uma coisa, escrever uma coisa e fazer outra. Eu acho que a gente tem que ter serenidade, tem que ter bastante seriedade quando a gente trata de dinheiro público e, principalmente, pessoas. É uma das coisas que a Uniflex sempre tratou com muita seriedade aqueles que aqui vêm, e a gente está aqui realmente para traduzir isso em facilidades. Mas vamos lá. A frase que eu sempre digo aos meus alunos que eles devem ter em mente é a seguinte, abre aspas, o que precisa ser feito, vírgula, merece ser bem feito. O que isso significa? Fecha aspas. O que significa? Significa o seguinte, que quando você for convidado para exercer uma função, exercer um cargo, ou então ser chamado para ser um pregoeiro, um agente de contratação, um fiscal, o próprio prefeito, o secretário, o procurador, o controlador, você tem o direito de rejeitar o convite, de rejeitar a proposta, você tem direito de desistir, você tem toda a autonomia para falar, não quero, não serve para mim. Mas a partir do momento que você falar, eu aceito, você perde o direito de fazer mal feito. Então, você precisa estar preparado para fazer melhor, com segurança jurídica, melhor que aquilo que as pessoas até esperam de você. Então, antes de aceitar, decida se você está disposto a fazer bem feito. Então, se você não está disposto a fazer bem feito, não aceite a proposta. Essa é a base para todo mundo. Está disposto? Levante aí, por gentileza. Aí eu chamo você para capacitação. Nessa câmera aqui, mãozinha esquerda aqui, ó. Ah, não, pode ser. Tapa, hein? Pão na cara do outro, né? Chama para quem quer se capacitar, quem quer acrescentar na sua carreira, na sua vida, né, o conhecimento, porque é poder. Vamos lá, Milton? Só venha! Valeu!